Alô, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, falando sobre a questão do Antigo Testamento, nós vamos estar falando algumas coisas importantes sobre o Antigo Testamento. E é um prazer imenso poder estar passando para você essas coisas importantes. Bem, nós estamos estudando hoje a questão do Antigo Testamento. Vamos começar sobre o livro de Gênesis. Nós vamos começar no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é o livro da origem de todas as coisas. Então, é o primeiro livro conhecido como o livro da Torá, é o primeiro livro do Pentateuco, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, da Bíblia, do nosso canon sagrado, da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, ou a versão internacional, nova versão internacional, linguagem de hoje, até mesmo na Bíblia católica. O livro de Gênesis sempre vem primeiro do que todos os demais livros. E o livro de Gênesis, nós sabemos que a palavra Gênesis significa começo, porque Gênesis é uma palavra grega do hebraico Bereshit, que quer dizer começo, início de todas as coisas. Então, em hebreu, esse livro ele é chamado de Bereshit, que é no começo, e o vocábulo deriva-se das palavras iniciais do livro. O nome português originou-se da Septuaginta grega, quer dizer, Gênesis, que é grego, que por intermédio da Vulgata Latina, em conformidade com o conteúdo do livro, o vocabulário Gênesis significa começo. Há uma série de problemas relacionados com respeito ao livro de Gênesis que são tratados em artigos separados. Esses artigos, além de examinar os problemas que acrescentam muitas informações sobre o assunto do livro, talvez a maior dificuldade do livro seja a historicidade dos acontecimentos narrados antes do tempo de Abraão. Quer dizer, antes de Abraão, aquela história narrada do início, do começo de todas as coisas, de Adão e Eva, dos descendentes de Adão. Isso traz muita controvérsia entre os estudiosos. Porém, nós cremos em toda a narrativa da Bíblia, nós cremos em tudo que está escrito, porque temos fé em acreditar que a palavra de Deus ela é a verdade contida para nós. O livro de Gênesis contém 50 capítulos. Isso é bom você guardar. 50 capítulos e 1533 versículos está no livro de Gênesis. Agora, nós podemos falar um pouquinho da importância do livro de Gênesis. A importância do livro de Gênesis tem sido situada em 3 aspectos principais. O aspecto teológico, vamos estudar aqui agora, vamos apagar isso aqui, eu acredito que você já deu para ler. Então vamos lá. Aspecto teológico. Aspecto teológico. Aspecto literário. E aspecto histórico. Esses são os 3 aspectos
que são importantíssimos no livro de Gênesis. O aspecto teológico, por exemplo, o livro de Gênesis contém uma grande teologia, porque o livro de Gênesis é onde revela-se Deus. Por exemplo, o capítulo 1, como nós já falamos algumas vezes aqui, fala a respeito de Deus e da sua criação. Capítulo 1, versículo 1, fala de Deus e sua criação. Fala a criação de modo geral. Então, nós encontramos no aspecto teológico. Por que no aspecto teológico? Porque teologia, naturalmente, se refere à pessoa de Deus. Não tem como falarmos de teologia se não conhecemos o aspecto daquele que é o assunto principal da teologia, que é Deus. Porque mesmo que nós conhecemos que teologia vem de uma palavra grega, vem de duas palavras gregas, que é theos, que é Deus, e logos, que quer dizer tratado ou ensino. Então nós entendemos que no aspecto da teologia, o livro de Gênesis, ele revela os conceitos de Deus e fala os principais conceitos que Deus tem para como um ser supremo, um ser poderoso, um ser grandioso, que é o nosso Deus. Então Deus é o ser supremo. Isso é importante. Fala da sua onipresença, fala da sua onipotência, fala da sua da sua onisciência, e expressamente ele é um ser sábio. O livro de Gênesis oferece também um tratado teológico em questão à origem do mundo, como se originou tudo que nós contemplamos aos nossos olhos nus. Por exemplo, a matéria, a natureza, os animais, as estrelas, os planetas que são vistos pelos telescópios. Tudo isso nós encontramos no tratado do livro de Gênesis, por isso Gênesis é importante. A outra questão importante do livro de Gênesis é essa questão aqui, que é a questão literária, que é a questão literal do livro. O livro de Gênesis é considerado uma das grandes obras literárias de todas as épocas. Por quê? Porque o seu autor descreve de maneira vigorosa as atividades de Deus como guia da criação e da história. Os contos individuais, verdadeiramente obras-primas de narrativas interessantes e intensas, são entrelaçados inteligentemente, não prejudicando assim a unidade do tema. O livro segue um plano lógico e, em geral, evita detalhes desnecessários. Quer dizer, coisas que são desnecessárias. Por exemplo, tem coisas que as pessoas às vezes nos perguntam que não tem nenhuma necessidade. Por exemplo, esses dias chegaram para mim perguntando: você acredita que Adão teve uma segunda mulher? Não achei isso na Bíblia, não tenho nenhum respaldo no livro de Gênesis de que Adão tenha tido duas mulheres. Eu sei que Deus criou Adão e Deus criou Eva. Isso está nas Escrituras. Então dizer meramente que Deus, que Adão teve outras mulheres, por a questão de Adão ter filhos antes do pecado, uma questão desnecessária, que não cabe a nós. Nós não sabemos o que aconteceu lá no início, nós sabemos daquilo que está narrado no livro de Gênesis. Então tem coisas desnecessárias que o livro de Gênesis
não relata, porque são coisas que não têm nenhuma necessidade. Outra coisa, suas personagens suas personagens são apresentadas não como figuras mitológicas, mas como seres humanos reais, passíveis de faltas e de virtude. Quer dizer, o livro de Gênesis está automaticamente ensinando que os seres que lá são descritos são seres humanos, pacíficos de erros, como todos os seres humanos têm essa questão de errar, passíveis de cometer falhas, porém não são seres de mito, são seres realmente literal e humano. Mas quem escreveu Gênesis observou a vida de duas perspectivas, exterior e interior. Quer dizer, exterior, que é do lado de fora, da visão geral para fora, e interior, a visão espiritual, a visão de dentro do ser humano. Do lado exterior, considerou as coisas materiais. E do lado interior, considerou os desejos, as ambições, as alegrias, as tristezas, o amor e o ódio. Então, tudo isso você acha definitivamente no livro de Gênesis. A terceira importância no livro de Gênesis é a questão histórica do livro. Como história, os primeiros capítulos de Gênesis ilustram somente status da cosmologia hebraica daquela época. Do capítulo 12 em diante, por outro lado, o caráter histórico do livro é fortalecido, a autenticidade da história patriarcal e do autor. É evidente nesses capítulos nem as falhas na história de Abraão, nem os pecados crassos dos filhos de Jacó, dentre os quais os pecados de Levi, o primogenitor da raça sacerdotal, foram ocultados. Então, Gênesis não procurou ocultar os erros dos seres humanos. Por quê? Porque os erros são planos de nós termos lições que podemos aprender com acertos e erros do povo de Deus, dos homens de Deus. O mesmo autor cujos princípios morais são tão censurados pela antagonista de Gênesis, com relação ao relato sobre a vida de Jacó, produz na história de Abraão uma figura de grandeza moral que somente poderia ter originado em fatos reais. A fidelidade do autor se manifesta principalmente, primeiro, na descrição da expedição dos reis da Alta Ásia para a Ásia Ocidental. Segundo, nos relata a respeito da pessoa de Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis. Terceiro, na descrição dos detalhes circunstancial envolvido na compra de um cemitério hereditário, no capítulo 23 de Gênesis. Quarto, na genealogia das tribos árabes, Gênesis 25. 5. Na genealogia de Edom, Gênesis 36. 6. E nos impressionantes detalhes que são entristecidos com a narrativa gerais. Entretecidos com a narrativa gerais. No relato de José, a história patriarcal entra em contato com o Egito. E quando as narrativas fornecidas pelos escritores clássicos antigos, bem como os monumentos do Egito, acrescentam esplêndidas confirmações. Por exemplo, o relato apresentado em Gênesis 47, do versículo 13 ao 26, que descreve
como os faraós se tornaram proprietários de todas as terras, exceto aquelas pertencentes aos sacerdotes e confirmado pelos escritos de Herodoto. Submetendo-se, o livro de Gênesis é um exame minucioso. Outros dados similares podem ser encontrados por ponto de vista crítico. Gênesis é considerado uma fonte primária da história antiga. Então, o que nós entendemos? O livro de Gênesis conta o princípio de toda a história da humanidade, desde a criação, desde que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, até chegar quando José e seus irmãos vivem o resto do tempo em terras desconhecidas, na terra do Egito. Então nós podemos encontrar muitas coisas importantes no livro de Gênesis. Então vamos falar aqui. A composição. Vamos lá. Vamos lá. Composição. Composição. A unidade de composição não é só do livro de Gênesis, mas de todos os livros do Pentateuco. Quer dizer, Pentateuco. O que é Pentateuco? Pentateuco são os 5 livros da lei. Aí você pode falar 5 livros da lei, por quê? Porque Gênesis também é livro de lei? Não. Embora Gênesis não esteja relacionada apenas à questão de lei, porque a lei só é estabelecida depois do Êxodo, faz parte desses 5 livros, porque Moisés praticamente escreve o livro de Gênesis nesse período em que eles estão no deserto do Sinai. Tem sido tema polêmico entre os críticos. O caso de Gênesis tem sido particularmente investigado e como questão da unidade do livro está intimamente relacionada ao problema de autoria. Apresentemos a seguir 2 principais linhas do pensamento sobre o assunto. Primeiro, o ponto de vista conservativo, quer dizer, o ponto de vista dos conservadores. Segundo, o ponto de vista crítico. O ponto de vista conservativo, a teoria conservativa reivindica que o livro de Gênesis foi recebido por Moisés como revelação direta de Deus. Quer dizer, os conservadores entendem literalmente que Deus revelou a Moisés toda aquela história antes de Abraão, para que Moisés escrevesse inspirado pela revelação de Deus. Isso é no ponto de vista dos conservadores. Pois Moisés efetivamente tinha contatos imediatos com Deus, defendendo a teoria da autoria mosaica. Os conservativos oferecem os seguintes argumentos. Vamos lá, vamos para os argumentos dos conservativos. Vou botar aqui ponto de vista, ponto conservativo. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Primeiro, evidências internas que provam que Moisés escreveu. Evidências
interna. Que provam que Moisés escreveu pelo menos algumas porções dos livros do Pentateuco. Veja só, esse primeiro argumento, segundo os conservativos, que Moisés, ele escreve pelo menos porções, alguma partezinha do livro do Pentateuco. Parece plausível assumir que ele tenha escrito a obra inteira, inclusive Gênesis. Então, na teoria deles, naturalmente, Moisés escreveu Gênesis e vamos dizer que tem algumas partes do Pentateuco que não seja atribuída por escrita diretamente de Moisés, como o caso da sua morte em Deuteronômio. Segundo, vamos lá, vamos para o segundo ponto. Vamos para o segundo ponto. A matéria tratada de Êxodo a Deuteronômio exige uma superestrutura como Gênesis, sentindo-se essa necessidade. Moisés talvez tenha usado o material disponível da época e feito uma compilação dessa matéria na forma de tradição antiga. Veja, segundo eles, Moisés tinha achado alguns materiais escritos pelos seus antepassados, coisas assim parecidas, para usar e escrever como a tradição antiga dos seus antepassados. Terceiro, passagens como João 5,46, em que Jesus se refere aos escritos de Moisés, pode ser interpretada como escritos meramente atribuídos a Moisés. Por outro lado, essas passagens podem igualmente ser interpretadas como pronunciamentos de autoria mosaica desses escritos. Por último, a Comissão Bíblica da Igreja Católica sugere que, embora Moisés seja o autor do Pentateuco, talvez ele tenha empregado pessoas para trabalhar sobre a sua direção como compiladores ou colaboradores. Esta seria uma maneira de explicar as diferenças estilísticas dos livros. Então, nós vemos aqui as quatro. Primeiro, na questão da matéria em que Moisés escreve porções. Segundo, na questão de Moisés ter, sobretudo, sentido a necessidade de que tenha usado materiais ou livros disponíveis na sua época. Terceiro, a questão de que palavras pronunciadas por Moisés foram ditas diretamente por Jesus, como em João 5,46.
E, por último, a questão da Igreja Católica, que sugere que Moisés seja o autor do Pentateuco. Talvez ele tenha empregado pessoas, tenha tido colaboradores, pessoas que o ajudaram a escrever o Pentateuco. Agora, no ponto de vista crítico, é empregado o método de análise do texto. Nós temos que fazer aqui uma análise crítico da questão do texto. Os críticos modernos afirmam que pelo menos 3 fontes distintas serviam de base para o livro de Gênesis. Alguns fanáticos no estudo das fontes literárias têm fragmentado essas fontes em subfontes. Contudo, como essas subvisões não têm conduzido a nenhuma conclusão importante, nós nos limitaremos ao tratamento das 3 fontes citadas acima, as quais foram provavelmente baseadas no tradicional a fonte PS, de caráter basicamente formal e estilístico, relata o tipo de material que os sacerdotes cultivavam, como, por exemplo, Levítico 1,16. Contudo, momentos de grandeza são também encontrados nesta fonte, a saber, Cantares 1, e a fonte mais recente das 3, provavelmente pertencendo ao período entre os séculos V e VI antes de Cristo. A fonte e a fonte J se refere principalmente pelo emprego respectivo dos nomes Elohim e Jeová para Deus. Além desta diferença, o documento se apresenta intimamente relacionado às suas partes, formando assim um todo sólido. O documento J, por outro lado, não apresenta a mesma solidez, mas é de natureza meramente complementar, fornecendo detalhes nos pontos em que forma abrupto e deficiente. A fonte pertencente provavelmente ao século de número 18. Os críticos modernos reivindicam que essas fontes foram subsequentemente combinadas, pelo que não de um autor final, cujo nome é desconhecido. Os antagonistas, do ponto de vista crítico, mantêm que Gênesis foi escrito por um único autor e que o uso dos 2 nomes diferentes para Deus não deve ser atribuído à origem do livro em 2 fontes distintas, mas aos diferentes significados desses nomes. Talvez essa observação seja plausível com referência aos nomes de Deus. Todavia, as diferenças de estilo e vocabulário que claramente distinguem porções do livro de Gênesis ainda permanecerão misteriosas se essa explicação for aceita. Data e lugar. Os estudiosos que aceitam a autoria mosaica do livro de Gênesis são compelidos a explicar algumas passagens da obra com uma nota de rodapé adicionada posteriormente pelos copistas. Gênesis 12:6, 13:7, 14:17 e parte de 36, do capítulo 36, de 9 a 43. O lugar de origem do livro sugerido por eles é a península do Sinai, quer dizer, é a região ali do Sinai, ali o local de origem. Os críticos que não reivindicam a autoria mosaica oferecem datas
tentativa somente para as fontes individuais, como mencionados anteriormente, quando a cópia final só se sabe que foi compilada depois do exílio, e afirma que afirmam eles, o local da compilação é desconhecido. Então, você vendo aí que há uma série de coisas interessantes. Primeiro, o ponto de vista dos conservadores e o ponto de vista crítico tem algumas diferenças na questão interpretativa do livro de Gênesis. Então, meus amados, nós vamos ficar aqui nessa aula hoje e logo, logo nós vamos estar gravando a segunda aula deste assunto. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E você que quiser fazer parte, estudar a Bíblia conosco, você pode escrever aí no canal. Nosso estudo é tudo baseado diretamente pela Bíblia. Nós estudamos a Bíblia e também falamos de alguns assuntos a respeito da teologia, mas nada melhor do que a Bíblia para falar por si mesmo. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.